Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos. Podem tomar seu assento. Você que está também assistindo pela internet, seja bem-vindo. Você que vai assistir um outro dia, também que essa palavra possa falar com você, que você seja tocado pela mão de Deus. Às vezes nós começamos a orar a Deus, pedir a palavra, pedir a direção dEle para ministrar, né? E às vezes você tem uma inclinação, né? Você todo dia está meditando na palavra, está orando, né? E tem palavras que falam com você. E às vezes você começa a estudar, e ali estudar naquela palavra, meditar. E aí quando estava ontem à noite ali ainda orando, meditando, aí o Senhor falou, mas essa não é a palavra, né? Essa palavra que você estava meditando é a que você gostou, a que falou com você, mas para a minha igreja é outra. E às vezes você não entende, né? Às vezes, mas daí vem o testemunho da Eliette hoje, e aí faz muito sentido a palavra, né? Porque Deus estava falando que pequenos ajustes são necessários para viver o melhor de Deus. E esses pequenos ajustes, às vezes nós somos convertidos, estamos na casa de Deus, e esses pequenos ajustes, eles são necessários, porque nós não estamos colhendo o melhor de Deus, porque falta algo. Foi ministrado aqui esses dias, o povo no deserto rodou, e eles estavam próximo da bênção, mas ficou para a próxima geração. Mas isso não vai acontecer conosco, porque o maior prazer de Deus é que eu e você vivamos o melhor que Ele planejou para a nossa vida. E não só vivamos o melhor, mas que esses pequenos ajustes vão impactar aquele que falta o ajuste inteiro ainda. Porque vai chegar pessoas para ser convertida e que ela tem o que? Se ajustar totalmente. E a palavra do Senhor é que faz isso. E os ajustes necessários para transformar essas vidas, o Senhor quer fazer na minha vida e na sua, para que possamos receber essas pessoas. Porque você é o melhor instrumento de Deus que tem aqui na terra. Foi o que de melhor o Senhor preparou para esse momento, para este século, para esse ano. Você já parou para pensar isso? Que esse ano, com todas as coisas que aconteceram, mas você está aqui e o Senhor tem um propósito especial para você. Não é um propósito só de você vir aqui e adorar o Senhor, mas Ele quer estabelecer um novo tempo na sua vida, na qual você vai poder falar para os seus filhos, você vai poder falar para os seus netos, que o Senhor fez grandes coisas na sua vida. E que você viu grandes coisas acontecer. E quando eu estava meditando, né? E a palavra que o Senhor acabou levando, entre outras, né? É lá em Filipenses 2, no versículo 1 até o 11. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os filipenses. Ele estava preso, e quando ele escreve essa carta, ele escreve ela tentando ajudar eles com algumas coisas que ele julgava necessário que para eles viverem melhor, porque ele já esteve ali e que ele entendeu que tinha coisas que precisavam ser ajustadas. E às vezes necessariamente, às vezes a gente lê e você fala assim, não, mas esse problema eu não tenho. Mas às vezes o Senhor, quando Ele fala de pequenas coisas, Ele vem para trazer a lembrança nossa. Porque a palavra de Deus, ela já falou conosco. E às vezes nós deixamos aquela palavra, naquele momento, meio de lado. Nós até lemos,
nós até ouvimos elas, e aí aquela palavra vem de novo, mas você passa por ela e não se percebe que o Senhor, Ele quer fazer algo diferente na nossa vida. E Paulo é uma pessoa muito citada nas igrejas, no servir, no serviço. Por quê? Ele fez as mesmas coisas, se você for ver comparativo, que Pedro fez também. Ele ressuscitou, Pedro também ressuscitou alguém. Ele pregou o evangelho, Pedro também pregou. Só que a diferença é que o povo judeu, ele já tinha contato com a palavra. Ele já tinha uma doutrina para ouvir a palavra. E Paulo, quando ele saiu pregando o evangelho e indo para outras pessoas, elas não tinham um formato e uma cultura de como fazer um culto, de como acontecer as coisas. E por isso que as cartas de Paulo, quando ele usa referência, quando ele fala de Timóteo, quando ele fala do servir, quando ele fala das coisas, ele fala por quê? Porque eles não tinham uma referência de como preparar a igreja para cultuar o Senhor, de como acontecia as coisas. Então Paulo, ele serve muito de referência para a igreja. Por quê? Porque ele ia levando esse evangelho e ele ia falando sobre Jesus e ele ia transformando a vida das pessoas e ele tinha que ensiná-los como servir, como preparar, como cultuar. Então existe essa diferença entre Paulo e Pedro, mas não é que um é mais que o outro. Na realidade todos eram igual para Deus. Mas Paulo, pela facilidade do idioma, por ele poder ser também um cidadão romano, ele tinha portas abertas para ir para outros lugares. Isso aí foi o que? Para entender, porque quando que a gente vai falar alguma coisa que Paulo falou, às vezes você podia entender, pô, mas por que você não usou um outro texto? Por que você não usou uma outra referência? Mas é para a gente entender que o quê? Que Paulo, ele tinha esse intuito do quê? De despertar realmente a igreja para algumas coisas que estavam faltando. Por quê? Porque ele passou numa ministração rápida, ele converteu, eles começaram a fazer a obra, mas daí ele começou a ouvir e viu o quê? Falta alguns ajustes para viver o melhor de Deus. Vamos ler lá em Filipenses 2:1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Tenho em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual ao Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E quando eu estava meditando na palavra, e vendo isso, e deparando com esse texto, e Paulo falava o quê? De completar a minha alegria. Por quê? Porque ele já estava contente com eles. E por que ele estava contente com a cidade de Filipos? Porque a cidade de Filipos foi a segunda missão missionária do apóstolo Paulo.
Só que nessa cidade, quando ele saiu para ir para Macedônia, essa daí é a cidade que Paulo fala que eles não ajudaram só uma vez, mas mais que uma vez, com donativos, ajudando ele com recursos para a obra missionária, para que ele pudesse fazer. Então Paulo, ele era impactado por uma cidade que de livre coração ajudou ele espontaneamente com ofertas, para que ele pudesse levar a obra de Deus para outros lugares. Então Paulo realmente, quando ele fala dessa alegria, realmente, e ele queria que essa alegria fosse maior ainda. E da onde que vinham essas notícias? Das próprias pessoas que levavam a oferta para ele. Ele perguntava, mas como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está acontecendo? Que era Epafrodito. E Epafrodito falava para Paulo, lá acontece isso, lá acontece aquilo. E aí Paulo fez o quê? Vou fazer uma carta para que eles me alegrem. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu julgo necessário para que vocês vivam o quê? A plenitude de Deus, né? Vocês são caridosos, vocês são tudo, mas como corpo, como igreja, está faltando algo mais. Porque a igreja, ela não simplesmente está para simplesmente chegar e ofertar, mas a igreja está o quê? Para servir e servir mutuamente, né? O evangelho, ele tem que avançar, mas ele tem que avançar na plenitude e não avançar vazio. E aonde que ele vai avançar na plenitude? É com o corpo da igreja sendo um só. Porque quando nós falamos de igreja, nós não falamos de igreja uns estando lá em cima e outros estando aqui embaixo. Não, nós falamos de igreja, Jesus colocou todos nós num único patamar. E Ele quer todos nós naquele mesmo patamar. E aí, Paulo me fez aqui, logo no versículo 2 ali, quando ele fala da alegria dele para que seja completa, ele fala de 4 coisas que ele ressalta, que ele fala do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele ressalta que são essas 4 qualidades que estavam faltando para aquela cidade de Filipos. Por quê? Alguns tinham, mas outros não tinham. E que quando você se fala de igreja, e quando você fala, por exemplo, nós vamos lá no Salmo 131, ele fala o quê? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Na comunhão. Por quê? No meio da comunhão, o Senhor ordena o quê? As bênçãos. Então, se é uma comunhão, essa comunhão para o Senhor poder ordenar as bênçãos, ela, quando a gente se fala de uma bênção no culto ou na igreja, é diferente de uma comunhão que você tem na sua casa. E aí, quando Paulo fala, ele fala o quê? Que a igreja tem que estar pronta. Por quê? Porque o Senhor quer ordenar grandes coisas e grandes bênçãos no meio da igreja, para que atinja todos, não para que atinja alguns. E quando nós vamos se deparando com o Evangelho, quando eu estava meditando e o Senhor estava trazendo a memória, às vezes nós vemos várias pessoas na igreja que passam vários anos e levam uma vida do mesmo jeito, acaba não mudando nada, mas a palavra é a mesma. Você vê um dando testemunho uma semana, dá testemunho na outra, dá testemunho na outra. Às vezes a pessoa até fala que às vezes tem um filho predileto de Deus e não é. São esses pequenos ajustes que precisam para que todos nós venhamos gozar do melhor de Deus. Como a nossa irmã Eliette testemunhou. Que o quê? Quando ela começou a falar, o que acontece? Deu um estralo nela? Nós temos que mudar. Não é desse jeito, falta algo. Por quê? Porque tudo estava acontecendo do mesmo jeito. E o que acontecia do mesmo jeito? As coisas ruins. Era o choro, eram as coisas incompletas, mas quando ela tomou a postura, ela se posicionou em Deus, pôs Deus como alvo na vida dela,
começou a clamar pelo Pai através do Filho e pelo Espírito Santo que está habitando nela, ela mudou o destino. Porque ela conseguiu atingir a plenitude do centro de Deus. Tudo que Deus deixou de melhor para que ela pudesse orar. E quando Paulo fala aqui, um dos tópicos que é nós tendo o mesmo modo de pensar, é interessante que o mesmo modo de pensar, às vezes as pessoas pensam, não, vocês vão ser um robô. Não, nós não vamos ser um robô. Porque Deus criou você único. Se você pegar as suas digitais, ninguém tem uma igual a você. O seu código genético é só você que tem. Você é único e especial para Deus. Você não precisa marcar qual que vai ser a roupa para ir no culto amanhã, para todos nós estarmos juntos, com a mesma roupa do pastor, igualzinho, para que a gente possa estar na mesma sintonia. Não precisa. Por quê? Não vai ser as suas vestes que vão mudar. Não importa se você descansou o dia inteiro para poder vir para o culto ou se você trabalhou o dia inteiro. A hora que você chegar aqui no culto ou na sua própria casa para adorar, não é isso que vai fazer. Mas ele fala o quê? Que nós temos que ser o mesmo modo de pensar, mas pensar o quê? Pensar em Cristo, pensar na palavra, pensar naquilo que Ele deixou determinado para nós alcançarmos, as vidas que nós temos que atingir, os propósitos que Ele foi estabelecendo. Para quê? Para o ministério onde você está. Porque às vezes você conversa com alguém e alguém fala assim, ah, mas eu estava lá, sabe? E lá na igreja eles fizeram assim. Mas de repente o que acontece? Para atingir aquele bairro, atingir aquele lugar, Deus precisou usar aquela forma. Só que para atingir o propósito das pessoas que Deus estabeleceu para vir nesse ministério, Deus, Ele pôs um outro modo de pensar, outras palavras. E através desse modo de pensar que nós vamos atingir essas pessoas, que foram as que Deus preparou. E ele fala por quê? Porque cada um estava lendo o Evangelho e interpretando a sua maneira. Pegava e interpretava a palavra, às vezes com um texto fora de contexto. Porque você consegue fazer isso na Bíblia. Você pode pegar a Bíblia, você pega um texto lá, e aí você olha, e às vezes você até fala, nossa, esse texto aqui é uma bênção para a minha vida. Mas não era. Era um texto que estava falando justamente quando o povo estava indo cativo. O texto estava quando o povo estava cativo. E aí às vezes a gente acha que se a gente só pegar aquele texto ele vai ser bom, mas não é. Por quê? Aquele texto ele faz parte daquele contexto. E Paulo começa a tentar eles que o mesmo modo de pensar não é impedir de você usar o seu raciocínio, porque Deus te fez único, mas é nós termos o mesmo modo para atingir um objetivo. Deus nos criou único. E esse modo de pensar é o modo de Deus. Por quê? Nós só vamos conseguir quando em igreja, como em unidade, quando nós entramos em oração, através do Espírito Santo, Ele vai convencer o meu coração, o seu coração, e nós vamos ser uma única unidade. E nós vamos ter um único propósito para pensar, para combater todo o mal que está talvez atacando famílias da nossa igreja,
famílias da nossa comunidade, famílias do nosso bairro, atacando a nossa região, atacando a nossa nação. Porque quando nós falamos de igreja, nós falamos de todos nós. E quando nós falamos desse modo de pensar, esse é o módulo que o Senhor vai estabelecer. Mas se nós, como igreja, nós não orarmos junto, nós não batalharmos junto, como que o Espírito Santo vai poder convencer você e eu do mesmo propósito? Porque é Ele que vai fazer. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E não vai adiantar nós queremos sair fazendo na força. Mas quando Paulo fala isso, ele fala o quê? Que a igreja, ela tinha que ser uma unidade, que ela não podia ser partilhada. E que a igreja estava fracionada, que ela estava com boas ações, mas boas ações em pequenos grupos, e não como um corpo único. E aí ele ressalta também, falando do quê? Do mesmo amor. Esse mesmo amor, o amor de Deus, ele constrange. Quando nós somos impactados pelo Espírito Santo, se você abraçar alguém, se você pegar alguém, não tem como a pessoa não mudar, não tem como a pessoa não ser tocada. Sabe por quê? Porque aquilo que você carrega na essência de você vai ser muito maior. Você pode ver que nos momentos mais difíceis, às vezes quando você perde alguém, quando você está passando por uma situação difícil de enfermidade, de desemprego, de desespero, você está às vezes que você não consegue pensar, mas quando tem alguém que segura na tua mão, que te abraça, que a pessoa chega e fala para você, eu vou orar por você, só da pessoa falar, ela já toca diferente na sua vida, ela já te transmite paz, ela já te transmite algo diferente. E quando ele fala desse mesmo amor, esse amor que a igreja tem que ter, que se esvaziar de si pelo próximo, que é lá em Coríntios 13, fala o quê? Ainda que eu falasse a linguagem dos homens, dos anjos, e que não tivesse amor, seria como o bronze, que soa como um símbolo e não retine. Então, se você não tiver essas características, vai ser como Paulo descreve aqui, falando que vai ser como um bronze. Então nós temos que ter esse amor que vem de Deus, esse amor que toca, esse amor que invade. E depois ele ressalta uma outra qualidade, que é um só Espírito. Lá em 1 Coríntios 12:4, fala que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Porque quando fala um mesmo Espírito, nós falamos do Espírito de Deus, que Ele dá a cada um com liberdade. E Ele fala que o quê? Que o Espírito é o mesmo, mas que há diversidade de dons. E quando nós entramos nessa comunhão como igreja, quando nós partilhamos o pão, quando nós fazemos na ceia, nós temos uma celebração única daquele memorial, daquele sacrifício que Cristo fez. E quando nós entramos em oração, e que o Espírito é o mesmo, mas que os dons são diferentes, nós vamos ter aqui a Giane orando por pessoas que precisam engravidar. E quando ela tocar a mão,
a pessoa não consegue, mas Deus deu para ela isso, porque ela passou por isso, e ela vai ter de Deus autoridade para poder orar por alguém e aquela mulher engravidar. A pastora Simone foi liberta de depressão, e ela tem autoridade para orar por depressão. Então o que acontece? A minha esposa passou por uma enfermidade, ela vai orar e vai ter autoridade sobre alguém que está por enfermidade. O pastor Ari, o Senhor deu uma autoridade a ele, para quando ele orar, ele mudar o destino e afetar a história das pessoas. Uma palavra que ele libera para muitas pessoas, e a pessoa se apega naquela palavra, ela volta depois para testemunhar. Mas sabe por quê? Porque Deus deu para ele esse dom de quando ele orar, de quando ele conversar com a pessoa, dele poder lançar uma palavra e alterar o destino. E assim Deus está dando para cada um. Deu para o Wilson e para a Arlete um dom especial para cuidar de casais. E vocês também. O que o dom do Espírito Santo vai usar vocês? Para isso, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos estar juntos. Precisamos estar orando junto, precisamos estar orando com o corpo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai querer usar cada um de forma diferente, mas para fazer algo extraordinário. E se lembra que eu falei que esse algo extraordinário, que o Senhor ordena a bênção, e a bênção acontece na igreja, aí você vai ver o quê? Pessoas orando, e pessoas que estão desempregadas vai arrumar emprego, pessoas que precisam engravidar vai engravidar, pessoas que precisam ser curadas vai ser curada. E aí no meio do culto você vai ver a hora que começar a acontecer a oração, Deus usando esse mesmo dom em pessoas diferentes, em manifestações diferentes, e a igreja inteira sendo impactada, sendo todo mundo tocado, pela presença de Deus, impactado, mudado a sua vida, porque é isso que o Senhor quer. Ele não quer uma igreja estática, uma igreja robô. Vamos fazer isso, vamos lá. Vamos fazer aquilo. Não, o Senhor quer o quê? Uma igreja dinâmica, uma igreja forte. Você pode ir para fazer uma coisa, mas se quando você chegar lá tiver outra situação, nós vamos fazer todas. Porque na obra de Jesus, quando ele saiu com os seus apóstolos, ele ia andando. Ele encontrou pessoas no caminho que estavam presas em depressões. Ele encontrou pessoas endemoniadas e expulsou. Ele encontrou pessoas de uma mãe chorando por um filho que estava morto e ele ressuscitou. Ele encontrou pessoas que não enxergavam, a pessoa voltou a enxergar. Então aonde nós formos, não importa o lugar, mas o Senhor vai estar com pessoas preparadas para tocar naquele lugar, na necessidade que tiver. E você acha que o Senhor quer que um tenha um dom melhor do que o outro? Não. Então Ele quer o quê? Que nós sejamos um só Espírito que Ele deu. Mas nesse um só Espírito, há diversidade de dons. E Ele conta com você para usar os dons que Ele te deu. E Paulo alertava a igreja que ela precisava o quê? Ser uma e não ser repartida. Cada um tentar sair no resolvendo, mas ela tinha que ser uma igreja única, porque o Senhor ia operar. E aí fala o quê? De uma só atitude. Quando nós falamos dessa atitude, essa atitude não é competição, quem sai primeiro, quem vai ganhar, quem vai fazer mais, quem vai fazer menos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. É uma só atitude. Sabe qual que é a atitude? É o amor. Não é correr para ver quem vai ganhar um prêmio mais do que o outro, mas é realmente sermos ligeiros, porque fala que o nosso inimigo, ele é astuto, e que nós temos que ser ligeiros, porque senão o que acontece? Ele vai lá e tenta travar os seus planos,
antes de você chegar. Então nós como igreja, nós temos que ser ligeiro. Nós temos que ser ligeiro realmente. Por isso que fala, tem que ter uma só atitude. Sabe qual que é a atitude? A atitude é nós não vamos deixar para amanhã, mas nós vamos fazer hoje aquilo que o Senhor determinou. Porque quando nós falamos de necessidade, às vezes você pensa, amanhã eu vou socorrer, mas você pensou a pessoa passar uma noite inteira e um dia inteiro para ser socorrido? É igual um bombeiro. Quando está alguém se afogando no mar, a atitude dele é de pegar, se lançar na água e ir lá socorrer aquela vida. Não importa quanto tempo que tem, mas na hora que ele viu, ele prontamente ele se lança. Pode ser que a pessoa já estava lá há mais tempo, pode ser que ela caiu naquele minuto, mas quando ele viu, é aquele momento que ele se lança. E o momento que nós temos que lançar é, às vezes você vê uma mensagem no grupo, alguém fala, estou precisando de algo para orar. É você pegar e se lançar naquela hora. E às vezes não precisa muito, mas é uma palavra. E você sabe que às vezes é uma palavra que você impacta duas pessoas, a pessoa que você vai interceder e a pessoa onde você está. Porque às vezes aonde você está lá em alguma coisa, você fala assim, só um segundinho, porque tem aqui uma coisa importante. E eu tenho que entregar para o meu Deus esse momento, porque as aflições dele não são suficientes agora para isso. Mas eu vou lançar e depois, se eu tiver oportunidade, eu vou te contar, porque você vai ver que Deus agiu. Você vai fazer duas coisas. Você vai tocar na vida que está precisando e você vai poder depois dar o testemunho para quem você estava, daquilo que Deus fez naquele momento da oração. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de uma só atitude, você vai fazer isso sabendo que a sua igreja inteira está fazendo. Que vai ser uma atitude única da sua igreja. Porque quando nós entendemos que nós somos um em Cristo, a nossa atitude é essa. É se importar com o necessitado. É se importar com quem está precisando. E aí Paulo também fala o que? Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. A rivalidade, a vaidade, ela é algo que destrói. Porque mesmo que você possa fazer melhor, porque o que acontece quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos cada pessoa que chegou num momento, e cada pessoa está num nível. E nós não precisamos fazer por rivalidade e nem por vaidade, mas pelo contrário. Paulo fala o quê? Que nós temos que considerar as demais pessoas superiores a nós. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos imitando a Cristo. Porque Cristo, cada vez que ele ia, que ele se humilhava dele para chegar nos outros, eu não vi nenhuma atitude maior do que a que Cristo fez, de lavar o pé dos seus discípulos. E quando ele lavou os pés do seu discípulo, ele não excluiu aquele que ia negar ele 3 vezes. Ele não excluiu aquele que ia entregar ele, ia trair ele. Ele não deixou de lavar, porque todos iam ficar assustados e correr e abandonar ele. Mas ele lavou, sabe por quê? Porque a natureza dele era, não importa o que vão me dar, mas a minha natureza é de servir. Minha natureza é de ser melhor. E eu não consigo ver exemplo melhor do que esse. E às vezes nós ficamos, ai, mas me fez tal coisa, ai, mas me fez aquilo, e não conseguimos nos livrar. Temos que largar a vaidade de lado. Temos que largar a rivalidade. Temos que largar a forma que nós consideramos as pessoas. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, é o Espírito Santo que vai fazer. É Ele que vai operar. Pedro se arrependeu. Judas tinha a mesma oportunidade.
mas o coração dele não foi suficiente. A vaidade dele, de repente, não foi suficiente para ele esquecer o erro dele e se arrepender, porque ele também teria sido perdoado. Ele não precisava ter se enforcado. Porque isso eu posso falar de plena convicção, porque eu sei do Deus que eu sirvo. Um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que foi até o fim, não se importando por ele, mas se importando por mim e por você. E quando Paulo continua essa carta, ele ainda vai falando: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual plenamente a natureza de Deus não reivindicou ser igual a Deus. Quem quis ser igual a Deus foi o diabo. Jesus, ele não quis. O tempo inteiro ele falava, ele orava, ele pedia oração ao Pai, ele pegava instrução com o Pai, mas em nenhum momento ele quis ser maior do que Deus, mesmo sendo Deus. Ele se despiu da sua natureza, ele não se despiu dos seus dons, do dom que Deus deu para ele, com a presença do Espírito Santo para ele se comunicar. Esse ele não largou. E ele deixou na natureza humana, para mim e para você, um modelo para que nós pudéssemos fazer igual. Porque ele se fez homem, ele passou pelas mesmas aflições, ele passou por provações, ele passou por afrontas. Pessoas poderosas que chegavam para ele, afrontavam ele, pessoas que queriam matá-lo, pessoas que queriam tragá-lo, pessoas que queriam aniquilar, pessoas que queriam o mal, pessoas que tramavam o tempo inteiro, pessoas que falavam pelas costas dele. Você acha que você é privilegiado porque tem alguém falando pelas costas de você? Jesus também passou por isso. Você acha que você é o único que está passando por provas, dificuldades, que está sendo tentado? Jesus também passou por situações iguais. E ele, com a sua natureza, em nenhum momento ele falou para o Pai: Pai, consome todos esses aqui. Não deixa que eles fiquem mais na terra não, porque eles não prestam. Pelo contrário, ele continuou amando. Ele continuou amando a cada um, acreditando que havia esperança. Que havia esperança. Que ia mudar. Você tem alguém que você está orando e que até hoje não deu para mudar? Tem esperança. Tem esperança. Essa vida vai ser alcançada. Essa vida vai ser mudada. Essa família vai ser impactada. Vai ter transformação. Sabe por que há esperança? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele falou que obras maiores nós faríamos. E que se ele pôde tocar nas famílias, quando você, com a presença do Espírito Santo que está em você, você se pôr a orar todos os dias por essa pessoa e pedir para o Espírito Santo, ele vai usar alguém, porque a igreja é única. Às vezes a pessoa está longe de você, você está fazendo tanto na casa do Senhor e você fala assim: Senhor, mas eu faço aqui, mas os meus estão passando e eu não posso fazer lá. Mas como nós somos uma igreja única e que o Espírito é o mesmo, quando você se põe para orar, o Senhor vai usar alguém lá. Pensa na pessoa agora que você precisa. Esse mesmo momento, ele já pode começar a visitar. Ele já pode começar a preparar alguém para ir tocar nessa vida, trocar nessa família, tocar ali, preparar um servo dele, porque o Senhor tem muito servo nessa terra. E você pode fazer a sua obra tranquila, porque o Senhor vai preparar alguém para cuidar dos seus. Amém? Você tem convicção disso? Tenha certeza que o Senhor sempre faz mais. O Senhor, ele quer transformar.
Ele quer mudar o nosso destino. Os humildes serão exaltados. A Bíblia fala que Jesus, ele se despiu da sua glória. Mas a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar nele, que não há nome maior do que o dele. E quando você chegar no céu, fala que ele está sentado à direita do trono de Deus. Só que você já parou para pensar, quando você chegar no céu, fala que Jesus está à direita, mas e o Espírito Santo, onde que ele está? Porque fala que é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que ninguém se achega ao Pai sem ser pelo nome de Jesus, mas que ele ia para o Pai, mas que ele ia deixar alguém. Ele recomendou aos apóstolos: não saiam de Jerusalém até que venha poder do alto. E quando vier, esse Espírito Consolador vai estar com vocês. Então você tem à direita do Pai, Jesus. Só que aqui junto com você está alguém que está o tempo inteiro intercedendo por você, quando você não tem força para clamar, quando você não tem força para orar. Sabe aquele nome que nós lemos, que é o nome sobre todos os nomes, que todo joelho tem que se dobrar, que todo mundo vai ter que se curvar? Quando você está orando pelo Espírito Santo, ele está lá falando com Jesus, que está à direita do Pai, intercedendo por você, aquele nome que é acima de todo nome, falando, e Jesus sabe todas as suas necessidades, porque ele já passou aqui. Ele sabe o quanto que é angustiante as suas necessidades, ele sabe o quanto que você está sofrendo, e ele se importa com você, e ele quer mudar a sua história. E quando Paulo falou isso, nós temos que ser uma igreja única. Você já pensou em vir para o culto? E eu queria até te convidar agora, porque às vezes a gente olha para quem está do lado, mas às vezes quem está lá no canto atrás, você não está vendo. E quem está bem no canto lá atrás não está vendo quem está aqui na frente. E você já chegou no culto e você chegou a olhar para alguém sem orar por nada e pegar ela e falar assim: essa semana eu vou orar por essa pessoa? Eu queria te convidar para que nós tivéssemos esse hábito por igreja, de você entrar, você olhar para alguém, mirar e falar: essa semana eu vou orar por essa vida, essa semana eu vou orar por essa vida. Eu queria que você olhasse para alguém agora, aproveite essa oportunidade, olha para trás. Você que está atrás, está difícil de ver, vem na frente, vem aqui, dá uma olhada para lá se você não consegue ver. Mas não deixe de olhar para alguém. Olhe para o lado, pega essa vida para orar essa semana. Queria te desafiar a você orar por uma vida. E eu queria te desafiar mais ainda, que a semana que vem vocês trouxessem o testemunho daquilo que aconteceu na vida de vocês. Porque a partir do momento que essa atitude for verdade na igreja, o Senhor vai ordenar a bênção, e Ele vai mudar destino e vai mudar a história. E eu queria convidar a igreja para isso. Já acabou o tempo, e nós vamos parar por aqui, nós não vamos se alongar. Tinha mais coisas, mas eu acho que foi o suficiente para nós entendermos quando o Senhor fala que nós temos que mudar algo. São pequenas coisas, não são coisas tão significativas, porque você já aceitou Jesus, você já é filho dele amado,
e Ele quer te usar poderosamente nessa terra. E Paulo, quando falava isso, ele falava para uma igreja que ele amava, que ele adorava. Mas ele foi alertando essas coisas, que nem todos tinham o mesmo problema. Alguns talvez fosse só o modo de pensar, alguns fosse talvez o amor, porque ele não conseguia perdoar algumas coisas, e ele precisava exalar o amor. Alguns era entender que esse um só Espírito, a diversidade de dons, e que o Senhor quer derramar dons diferentes para cada um. Que essa uma só atitude é aquela atitude de impacto. Como eu falei do bombeiro, a partir do momento que você viu, você cuida. Porque se Deus mostrou para você, Ele quer usar você para fazer algo diferente. E eu queria, enquanto eles vão ministrando o louvor, que você levantasse, colocasse a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai, o Senhor não quer ver, Pai, pessoas patinando nem andando em círculo, Pai. Mas o Senhor quer, Pai, abençoar a sua igreja de maneira sobrenatural, Pai. Oh, Pai, cada um, Pai, tem uma necessidade. Mas o Espírito do Senhor, que habita em nós, é um só. Oh, Pai, nós te pedimos agora que nós possamos ser um só, Pai. E eu queria que vocês imaginassem. Vocês estão vendo essa taça de água? Abre um pouquinho o olho de vocês. Vocês estão vendo esse copo de água aqui? Ele é uma água que é minha. Só que cada um de vocês, se vocês viessem aqui e jogassem um pouco de água, depois que você jogasse essa água aqui, você conseguiria tirar a mesma água que você jogou daqui? Você pode tirar a mesma quantidade, mas não a mesma água. Enquanto estiver entoando esse louvor, eu queria que vocês pensassem que tem uma taça de Deus aqui agora, e que vocês vão mergulhar nela com essa água derramada de vocês. E essa água, quando vocês jogarem aqui, quando vocês pegarem, vocês vão pegar esses dons do Espírito. Vocês vão pegar algo novo para a vida de vocês. É um derramamento espiritual. Não é físico, mas é isso que acontece. Eu queria que vocês imaginassem isso agora. E se tiver alguém que precisa muito de algo, falar, ai meu Deus, eu não estou nem com força, vem para frente. Vem aqui, nós vamos orar por você. Mas agora eu queria que você se concentrasse, que você orasse e que você pense que tem aqui uma taça, e essa taça ela existe, que fala que ela guarda as orações dos santos, e que ela está lá, e que nós vamos todos orar depositando nessa taça, e ela vai começar a derramar. E quando ela começar a derramar, ela vai invadir a todos vocês. E eu queria te convidar agora, durante esse louvor, nem louve, mas ore, deposite nessa taça. Porque hoje o Senhor está mudando a história. O Senhor está fazendo algo novo. Ele já começou há umas quarta-feiras atrás. Começou no domingo também, e hoje Ele está continuando a obra que o Senhor começou. Oh meu Deus, meu Pai, toca mesmo, Pai, cada coração, Pai. E agora, Senhor, eu coloco nessa taça, Senhor, apresentando, Pai, a vida de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo, Pai, e que eles possam gozar dessa bênção, desse triunfo, Pai, e dessa graça. Pelo nome de Jesus e pela presença do Teu Espírito Santo que está aqui, Pai. Nome de